Olá, hoje tá um calor desgraçado e eu acabei de assistir Bugonia do Lanthimos, né? Eu não gostei do filme, né? Mas eu gostei da premissa, né? E eu vou tentar não dar muito spoiler, mas eu vou falar sobre o que é o filme, né? E começando e terminando logo minha review, né? Que aqui não é Letterboxd, aqui é só um vlog pra falar de uma maneira mais humana com vocês, né? O filme inteiro aponta, ou tenta apontar, na minha opinião, para uma visão muito de capitalismo realista, né, do Mark Fisher lá, é, em que a gente trata como normal, normatiza o sistema, né, como um todo, em vez de colocar dedo nas feridas de verdade, nos problemas de verdade, nas pessoas de verdade, inclusive, né? É a ideia de que categoricamente o planeta está sendo destruído pelo capitalismo, porque como o próprio capitalismo realista fala, o sistema capitalista ele espera um crescimento infinito, só que a gente está num ambiente, né, num mundo de recursos finitos, né, e isso se aplica tanto para recursos da Terra, né, quanto os recursos humanos em si, né? Literalmente, a nossa saúde mental, né? Em vez de a gente falar que a culpa está em 50 bilionários, a gente fala que o humano que é o erro, que é o falho, né? Porque a humanidade destruiu o planeta, e não 50 caras, né? E não os bilionários, e não o capitalismo, não, a humanidade destruiu o planeta. Somos essa raça que está destruindo a vida de todo mundo. E é uma falácia, né? Que visa mudar o discurso, né, para as questões realmente latentes, né, e para as pessoas que literalmente estão fudendo com tudo, né. Eu imaginei que o filme tava levando tudo para isso, e o discurso da Emma Stone, né, meio que reforça isso, né, só que o plot twist do final, que eu não gostei, para mim foi só um plot twist, inclusive o que aconteceu lá com o personagem principal no closet, né, eu acho que só aconteceu porque ele não sabia como terminar o filme de outra forma, né, que se não com aquele grandíssimo Deus Ex Machina, né? Mas eu acho que o final enfraquece, né? Porque pra mim não foi explícito a crítica do filme em relação a esse ponto que eu acabei de trazer do capitalismo realista, sabe? Tipo, a gente entende que é a Emma Stone, que é a empresária corporativa que tá fudendo com tudo. Não é difícil de entender isso, né? Mas o discurso dela é tão potente e ele é tão natural no nosso mundo que é potente o suficiente, é natural o suficiente para que seja confundido com a mensagem do filme. Por isso que eu acho que poderia ser mais explícito se esse tivesse sido o que o filme quer dizer, né? A mensagem do filme em si, né? A minha opinião pessoal em relação ao capitalismo realista e todas essas questões mentais que a gente vive hoje, em questão de ideologia mesmo, em questão de ideias e o que a gente acredita, né? É que o mundo ele necessita de uma boa espiritualidade, né? Certas pessoas, quando eu falo sobre o cybermago, quando eu falo sobre as minhas pesquisas de magia e tudo mais, né? Elas já viram o rosto porque tarô e espiritualidade em geral e todos esses sistemas mágicos que
surgiram e surgem ao longo dos anos, e até mesmo, e principalmente hoje em dia, a questão da religiosidade, né, tem feito mais mal do que ruim. E eu sou o primeiro a falar isso. Eu trabalhei numa igreja, sabe? E isso também foi uma das questões que me levou para esse lugar de fé descrente, né? É isso que me fez me desviar da igreja, né? Assim como muitos outros. Mas eu acho que eu tive a noção de entender que nem tudo da espiritualidade é ruim. Que a espiritualidade ela está buscando um desenvolvimento humano, assim como a ciência, só que através de outros meios, né? Através de outras palavras. E essa questão de outras palavras também é uma coisa que inevitavelmente aparece no Bugônia, né? Que se a gente for analisar toda a teoria da conspiração que existe no Bugônia, né? Cara, faz sentido num contexto lúdico, num contexto ficcional, assim, num contexto de realidade paralela, faz todo sentido, né? Porque literalmente o cara pegou as coisas que já existem no mundo real, no capitalismo, no corporativismo, né? E colocou tudo isso numa ótica de teoria da conspiração, que também é muito uma coisa atual, né, com as câmeras de eco que acontecem nas redes sociais hoje em dia, né. E eu sempre digo na magia que a grande potência de você falar da mesma coisa com palavras diferentes é que você chega a conclusões diferentes também. Só que você ainda está tratando do mesmo tópico. Então, falar com palavras diferentes é você explorar novas formas de ver aquela mesma coisa, né? E para mim a magia é muito sobre explorar a nossa experiência humana, né? Que a nossa experiência humana não é simplesmente realista, lógica, científica, mas também é espiritual. É claro que você pode estudar o amor, mas você só vai conseguir se aprofundar no amor vivendo ele. O amor, no ponto de vista científico, é simplesmente uma emoção a ser estudada pela psicologia, né? E como que a psicologia, também com Jung, né, se aproxima tanto do esoterismo, da espiritualidade, porque no fim de tudo, né, falar sobre espiritualidade é falar sobre as coisas que existem na nossa cabeça. É falar sobre a criação humana da nossa cabeça. Entende? E não é que por ser uma criação da nossa cabeça não existe. Da mesma forma que o capitalismo existe. O capitalismo é só uma ideia. Só que é uma ideia tão elaborada, tão enraizada, tão enfeitiçada em cima da gente que a gente trata como a realidade, né? O real é mutável. O real, ele é plástico, sabe? O real, ele não é uma coisa concreta. Por mais que esse seja o grande objetivo da ciência, da razão, o real não é concreto. E a própria ciência concorda com isso, né? Esse é o método científico. Primeiro tratar tudo com crítica. Primeiro tratar tudo com hipótese, que pode ser validada, que pode ser reproduzida, para a gente confiar se aquilo é real ou não. Mas na nossa experiência humana, tudo é crença. Literalmente tudo é crença. É o que você acredita que tem valor, é o que você acredita que deve fazer, é você acreditar nas outras pessoas ou não, você acreditar em certa ideia. E o que me deixa muito mal
principalmente nesses últimos dias, que eu não tenho ficado bem, né? É o quanto que é o poder da crença. A fé move montanhas, né? Isso é verdade. A fé no dinheiro move um empresário que vai literalmente destruir uma montanha em busca de minérios. É literalmente o que quer dizer a fé move montanhas. E no meio disso tudo, as pessoas morrem, as pessoas adoecem, as pessoas perdem a esperança em tudo aquilo que viveram e construíram. Quando eu penso em mim mesmo, quando eu penso no Katec, eu acho que isso vale para qualquer pessoa, se for para pensar. Eu penso numa pessoa que se desenvolveu, se construiu, que tem toda essa individualidade, toda essa potência, né? Eu sei fazer muita coisa, eu me considero uma pessoa inteligente, mas tudo isso não vale nada se não for a serviço do capitalismo nesse mundo. Porque essa é a crença do mundo. E não adianta eu entender como que o mundo funciona, porque isso só me deixaria mais depressivo. Parte do ser adulto é entender que as coisas ruins existem, a tristeza e a destruição existem, a morte existe. E de alguma forma a gente precisa viver e sobreviver e resistir em meio a isso. E quando sobreviver necessita você negar parte de si? Talvez por isso que tenha sido tão difícil para mim, porque há algum tempo eu entendo que eu sou um artista. Mas um artista pobre não tem condições de sobreviver no capitalismo. Portanto, por mais que seja algo que eu resisto ao fazer arte, por mais que seja algo que eu preciso fazer para manter a minha própria identidade, o que eu literalmente quero fazer com o meu tempo da minha vida, né? Por mais de tudo isso, eu ainda tenho a necessidade de ganhar dinheiro. Isso não é um assunto novo. 21 Pilots falou isso no primeiro hit deles, Stressed Out, sabe? Não é uma coisa que só eu passo. Mas, assim como o capitalismo realista, é uma coisa normatizada. É entender que para cada 1000 artistas, só um vai realmente sobreviver sendo artista no capitalismo. E mesmo quando sobrevive, o sucesso é uma armadilha, porque inerentemente o capitalismo é desumano. Então, ele não vai tratar o artista de uma forma humana. Se ele tiver liberdade para fazer arte abstrata, ele vai ter as suas artes sendo vendidas como ativos financeiros. Se ele tiver a sorte da sua música emplacar, ela vai emplacar em uma indústria fonográfica completamente industrializada mesmo, completamente capitalista. Uma figura pública, um artista público, não pode fazer certas coisas ou outras coisas porque isso fere a imagem dele. E até mesmo se você for anticapitalista, vira o Nirvana, onde o seu protesto vira um produto. O motivo do porquê o capitalismo realista tem sido tão atual, tão citado ultimamente, é porque ele trata de uma maneira muito clara, apesar de ser um livro bem denso, bem econômico, né? É um livro de economia, né? Ele trata sobre as questões que todo mundo passa. Essa inevitabilidade do capitalismo, da ideia do capitalismo, né? E meio que inevitavelmente, organicamente, eu tento abordar esses temas pelo viés da espiritualidade, pelo viés que o capitalismo é uma ideia intrusiva, viral, um feitiço, né?
e que, por mais que o dinheiro seja o maior objeto mágico de hoje em dia, né, existem outros poderes fora o poder do dinheiro, né? E inevitavelmente se apegar a essa espiritualidade boa e inevitavelmente se apegar à arte, né? Que é uma coisa muito da minha cosmologia mágica, né? Que eu digo que artistas necessariamente são feiticeiros, né? A gente se apega inevitavelmente às coisas humanas. É o que todo mundo conhece. É o abraço amigo. É a compaixão. É fazer o que você quer. É o hobby. É a paixão. São os desejos. São os sonhos. Todo mundo conhece. E quanto mais a gente se distancia dessas coisas humanas que nos remetem a quem a gente se desenvolveu ao longo dos anos, quem a gente é, a nossa humanidade, quanto mais a gente foge disso, mais a gente fica infeliz, mais a gente fica bugado, triste, depressivo, sem razão de viver. Como que um humano pode ter razão de viver se ele nega a si mesmo? A minha parte racional tenta pensar que é uma questão de equilíbrio, que a gente tem que sobreviver no mundo, num sentido de resistência política, inclusive, de eu, artista, resistir com a minha arte nesse mundo, é bater o pé e dizer que a minha arte e eu mereço existir nesse mundo. Isso é potente. Mas difícil pra um caralho. E ao mesmo tempo eu sobrevivendo no capitalismo, né? O problema é que é cada vez mais difícil balancear essas duas coisas. O tempo é dinheiro e o capitalismo é uma competição. Quem trabalha enquanto outros descansam tem uma vantagem. O que vai acontecer se o capitalismo chegar num ponto, que eu acho que ele está chegando, onde esse balanço, esse equilíbrio se torna impossível? Eu tenho a opinião que para muitos pobres é uma necessidade você anular os seus sonhos, você anular quem você anular seus hobbies e tudo mais, para conseguir sobreviver. Eu acho que muita gente, inclusive historicamente, já dedicou as suas vidas inteiras para o sistema, para a sobrevivência, negando a sua humanidade. É claro que não tem como a gente negar 100% a nossa humanidade, senão viraríamos máquinas. E numa questão de saúde mental, ninguém sobreviveria a isso. Literalmente ninguém. Mas a gente perde o potencial humano. É como se eu pessoalmente desistisse da arte e, por consequência, o mundo não vai ter a minha arte. E, por consequência, a minha arte não vai instigar a própria evolução humana. E, por consequência, o mundo vai ficar cada vez pior. É o que o capitalismo realista fala, que é uma profecia que auto se cumpre. A própria profecia também serve como um feitiço do real, onde ela ativamente trabalha para que aquilo aconteça. Um pouco como o primeiro Matrix, na cena do oráculo, né? Onde o Neo não iria quebrar o vaso de cookies se a oráculo não tivesse falado.
não se preocupe com o vaso de cookies. Que vaso? Opa, quebrou. Toda vez que a gente fala que o capitalismo é inevitável, ele realmente se torna inevitável. É a ideia que a gente chegou tarde demais, a gente não consegue realmente mudar, que a gente precisa fazer o Product Red do Bono para fazer com que o capitalismo trabalhe para a solução do capitalismo, sabe? É a fatalidade de qualquer ONG. Sempre remediando, mas nunca resolvendo de fato. Porque resolver necessita mais do que doações e dinheiro. Necessita uma realmente mudança mental, espiritual. É por isso que eu digo que o mundo necessita de boa espiritualidade. Porque é literalmente a nossa única saída. E se cada um buscasse a sua própria espiritualidade, explorasse mais a sua cabeça, investigasse mais as suas crenças, que já existem. Ninguém está livre de ter crenças. O mundo seria diferente. Desde o consolo para a pessoa que está precisando, desde o dinheiro para a pessoa que está precisando. É ter a consciência que a gente tem muito mais em comum do que parece. E o cenário político e econômico tende cada vez mais para segregação, para esse separamento de ideias. Vocês não concordam que a gente não está buscando uma consciência maior sobre o todo? É difícil pensar sobre tudo isso tendo que sobreviver. Eu admito que eu só penso sobre essas coisas porque eu não tenho escolha. Porque se eu não pensar, eu só vou me afundar em cada vez mais depressão e cada vez mais pensamentos ruins de morte. Mas é um pouco sobre tudo isso. Bugônia e capitalismo realista.